Bem-vinda a mais uma Escolhida Cast. Hoje a nossa convidada é Vilani, esposa de pastor, ministra da Palavra de Deus. Tive a honra de ser sua aluna em 2 matérias, né? Guiada pelo Espírito, História da Igreja. E hoje ela tem um testemunho fortíssimo de cura. E eu creio que esse testemunho vai abençoar muitas pessoas, vai edificar muitas mulheres, muitas pessoas que estão precisando de uma cura. E vamos lá, me conte a sua história. Olá, Lúcia! Muito bom estar aqui no Escolhida Cast. É um prazer muito grande. Você foi minha aluna mesmo no Rema, nessas 2 matérias. Tem um privilégio também de conhecê-la, não é? E também essa oportunidade da gente poder espalhar a palavra da fé, poder testemunhar de cura. Então, é um privilégio muito grande mesmo. Já inicio agradecendo aqui por estar aqui junto com você. Então, na verdade, assim, como Lúcia falou, né, existem tantas coisas para a gente conversar aqui, né? Sim. Mas Lúcia disse que sempre foca em testemunho de cura, porque isso é algo que está no coração dela, e certamente do coração dela para o coração de Deus, né? Do coração de Deus para o coração dela e para o seu coração, que nos acompanha, né? Então eu tenho realmente um testemunho de cura com a minha filha, na verdade, na vida da gente, a vida da gente é um testemunho de cura, né? Porque a gente vive milagres todos os dias. A gente vive milagre todo o tempo. E aí você respirar é um milagre. Às vezes é porque a gente pega as coisas cotidianas e banaliza, né? Sim. Mas acordar é um milagre, respirar é um milagre, estar aqui é um milagre. Então a gente tem que realmente agradecer a Deus por todos os milagres diários que a gente vive, né? Que a gente desfruta. Então, quantas pessoas, sabe, Lúcia, hoje teria dificuldade de levantar da cama? Sim. Quantas pessoas com dificuldade de levantar, de poder fazer as suas coisas, as coisas básicas. E a gente, assim, desfrutando de algo sobrenatural. Então, viver é um milagre, a vida é um milagre, respirar é um milagre, e estar aqui falando com vocês também. Então, eu passei por um processo mesmo com minha filha. Ela fez um aniversário agora de 15 anos, mas ela foi o ano passado, em novembro, dia 4 de novembro, ela sofreu uma queda, né, brincando com a coleguinha da escola, na casa da colega, foi fazer trabalho de escola, e ela, numa brincadeira, ela sofreu uma queda, ela caiu com o pescoço, virou e caiu com o pescoço para baixo, exatamente. E no momento que ela caiu, ela já ficou lá com bastante dores, e ela lesionou a cervical, né? A C1, a gente chama C1 e C2, e ela lesionou a C1 e C2. E havia ali uma possibilidade de ter rompido um ligamento. Então, mas quando a gente levou para o hospital, eu não sabia nada disso, eu sabia que ela tinha machucado, e não tinha noção, né, da gravidade. Sim. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, o médico de imediato, que quando recebeu a gente, já foi dizendo que podia ser algo muito grave. E a gente ficou naquela... E quando ele viu a tomografia, que ele viu realmente onde tinha atingido, né? Então ele falou isso pra gente, que era algo gravíssimo. E eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, gravíssimo como, doutor? Pelo amor de Deus. Que eu queria saber até a noção, né? Sim. Dessa gravidade. E ele falou assim, ela pode sair daqui sem andar. Então aquilo para mim foi um choque muito grande. Tava eu sozinha na sala com ela e ele também não poupou palavras, né? Foi na frente dela mesmo e aquilo foi bem chocante. E aí, quando meu esposo veio tudo, a gente já assim, bem agoniado, como diz aqui no Nordeste, bem aperreado com aquela situação. Coração mesmo realmente apertado. Mesmo a gente tendo fé, sendo a palavra, claro. Muitas vezes a gente, né? Olha, tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto demais. Ele diz assim, a fé não é negar o problema. Sim. A fé é você não dar ao problema um lugar de expressividade na sua história, ou um lugar de relevância na sua história. Então, realmente, nós não somos negacionistas, a gente não vai negar o problema. Então, o problema estava lá, a situação estava lá. Sim. Mas a fé, ela opera diante do problema. Às vezes a gente quer negar o problema, negar as circunstâncias. Isso é inegável, as circunstâncias, elas existem, o problema existe, é inegável. Mas tem que procurar os meios, porque senão Deus não teria colocado os médicos, né? Perfeitamente. E tudo aquilo que está ao nosso alcance para vencer, combater. Identificou o problema, identificou a situação, a circunstância. Às vezes existem circunstâncias mais pesadas, né? Existem circunstâncias mais leves, né? Mas a gente opera em fé diante do problema. Então, ela ficou internada, o médico já pediu para internar, porque ia fazer ressonância para ver o que tinha rompido. Então, depois de alguns exames, a gente viu que não tinha atingido a medula, então ela não corria risco de sair sem andar.
Mas tinha outros riscos, que era uma cirurgia porque tinha rompido um ligamento, que chama de ligamento transverso. Então, um ligamento forte que segura o pescoço, né? Então, ela tinha lesionado a C1 e C2 e tinha esse possível rompimento no ligamento. E aí, a gente ficou no hospital esperando os resultados e acreditando mesmo na intervenção divina. Nossa oração foi o Deus que livrou da morte, porque aquela queda podia ter sido fatal. Sim. E tem um vídeo, Lúcia, um vídeo que elas brincaram, elas fizeram o marabalismo lá primeiro e não deu certo, então elas colocaram um vídeo para gravar. Na segunda, a queda foi terrível. Tinha um vídeo quando a gente via a gravidade da queda, e aí aquilo podia ter sido fatal para ela. Então o médico disse, olha, isso aqui podia ter rompido, ter sido fatal na hora, ela podia ter saído aqui sem andar. Então havia muitas possibilidades difíceis, né, ruins. Sim. Então a gente já estava celebrando ao Senhor porque ela estava viva, já estava celebrando ao Senhor porque ela estava consciente. Celebramos ao Senhor porque ela não ia sair de lá de uma cadeira de roda. Então tudo isso aí já era motivo de muita gratidão. Mas a gente tinha um outro passo que era a cirurgia. E possível cirurgia porque o rompimento tinha o ligamento tinha rompido, né? Então, o que o médico fez? Doutor Alan França, um médico excelente, inclusive, muito bom. O neurocirurgião que a atendeu no hospital. Então, ele colocou um colar cervical e com os dias deu alta para ela. Falou assim, vamos tentar uma abordagem menos invasiva, né? Uma abordagem mais conservadora. Então, vamos colocar o colar e durante 3 meses, ela vai usar esse colar por 90 dias, 3 meses. Nesse período, nós vamos fazendo os exames. Com 1 mês, a gente faz um exame, ressonância, tomografia. Com outro mês, ela faz outro exame. E assim a gente iria acompanhando. E aí, nesse processo, né, de fazer o exame, o primeiro exame feito depois que ela saiu. E aí, quase completando 2 meses, a gente fez tomografia e ressonância. E nessa tomografia e ressonância tinha dado uma piora no quadro. Então, aquilo que parecia assim, a gente acreditando. Qual era a proposta do médico? Colocar o colar cervical, ficar imobilizado, né? Não tirava pra nada. Até pra tomar banho a gente trocava o colar, mas continuava de colar. E aí, a intenção do médico era restabelecer o ligamento, né? E a cervical para o lugar. Sim. Resultado disso, no primeiro exame que fizemos depois da alta dela, deu uma piora no quadro, né? E aí o médico viu que as vértebras estavam mais afastadas e o ligamento não tinha se recuperado. Por que as vértebras estavam mais afastadas? Porque o pescoço solto, né? Não conseguia. Sim. Porque o ligamento... fechar, né? Exatamente, fechar. Aí, realmente, assim, pra gente foi um choque, mas que aguardamos. Ele disse assim, vamos fazer assim, permanece com colar e a gente vai ver. Porque qual era o caso ali? Era cirúrgico, não tinha outra escolha. A gente teria que colocar os pinos aqui no pescoço, só que o que o médico falou? E com isso, ela ia perder 50% dos movimentos do pescoço. Então, imagina um adolescente mexer o pescoço de forma limitada. Sim. Isso seria, assim, terrível, né? Terrível. Então, o médico, mais uma vez, assim, junto com a gente, deu mais um prazo, né? Passou os 90 dias. E aí, ele deu mais uma janela de 60 dias. Eles vamos por esses 60 dias. Lara tá bem, né? Ela realmente... E ela não tinha dores, sim, que era uma coisa, assim... A mão de Deus, né? A mão de Deus, ela sim, não sentia dor. Já Deus agindo, ela sentiu muita dor no processo, no dia da queda. Sim. Mas depois, assim, mesmo depois que a medicação foi suspensa, ela não sentia dores. Isso era maravilhoso, né? Já havia um processo de cura. Então, a gente já vinha orando nesses 90 dias. Minha irmã Rita Maluta, o pastor Maluta, agradecer demais que eles pegaram junto comigo. Durante esses 90 dias, a gente já vinha orando. Só que o quadro que se apresentou foi um quadro de... piora, né? Então a gente fica aquela coisa, como que a gente tá orando e as coisas não melhoram, sabe, Lúcia? Isso é também importante a gente ressaltar, porque existem pessoas que vivem debaixo de situações assim, que às vezes continuam orando e percebem o que aconteceu. Acha que Deus não tá fazendo nada, mas Deus tá ali caladinho, movendo tudo, né? E às vezes as respostas vêm. Veja, cada situação é uma situação. Você não pode pegar, por exemplo, a minha experiência e colocar como regra para a sua vida. Deus vai intervir na sua história, na sua vida, de diversas formas, de diversas maneiras. Às vezes a solução de cura está numa mesa de cirurgia, né? Sim. Então não significa dizer, né? Vai estar lá e os médicos vão abençoar, vão operar e Deus vai agir. Eu tenho um caso, inclusive, da queda que eu tive, eu tinha certeza que não ia precisar operar, mas o quadro era para cirurgia.
Mas assim, o tempo que eu passei sem a cirurgia, que eu fiquei com o gesso, eu acho que Deus estava me preparando para aquilo, né? Então, tudo no tempo de Deus, e Ele está agindo da forma dele, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem pessoas que o caso é cirúrgico e vai para a cirurgia. Você não pode pegar, por exemplo, uma situação. O que é que não muda? O que é que é imutável? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é imutável. O que a Bíblia diz, as coisas, a nossa vida de fé, mas as circunstâncias são diferentes, as pessoas são diferentes. Você não pode pegar a experiência de uma pessoa e utilizar como sendo a sua. Por exemplo, fulano foi curado, não passou por uma cirurgia, então não vou passar por uma cirurgia. E ficar firme naquilo. Só que a maneira de agir, cada caso, existe uma forma diferente da ação divina, inclusive, né? E aí, a gente acreditava plenamente e continuou crendo que ela não passaria por uma cirurgia. E a perseverança em acreditar, sabe? Porque existem, assim, N situações em que a gente lança a toalha antes da hora. Não é verdade? Existem vários tipos de entrega, né? Quando você entrega verdadeiramente, confiando, descansando. Acreditando é uma coisa. Agora, quando você entrega desistindo, né? Não vou mais acreditar. Aí é diferente. Aí é diferente. Porque o que acontece? Os resultados, às vezes, a resposta vem de um jeito que a gente não queria, né? Isso. As coisas na vida da gente, às vezes, vem num pacote que a gente não quer. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, não era para ser assim, né? Sim. Não era para viver isso. E a gente minha filha mesmo, ela... No ano anterior, ela falou, mãe, o ano que vem eu vou viver coisas tão grandes em Deus, eu vou fazer 15 anos, nananana. Aí ficou naquela expectativa, falando coisas, só que em janeiro ela estava com colar cervical, em fevereiro ela nem foi à escola, perdeu todos, então assim, parecia aquilo que ela estava planejando para uma coisa maravilhosa, parecia assim, veio algo, a vida nos surpreende com circunstâncias difíceis. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa se reerguer diante das situações. Então mesmo que a vida venha dando para você assim, ó, paulada, luta por cima de luta, a batalha daquele meme do Instagram que a pessoa diz assim, menino, Deus me confundiu com o Rambo, que é luta por cima de batalha. Mas enfim, voltando para nossa história, então realmente às vezes a gente, diante de uma circunstância adversa, difícil, nós precisamos respirar e perseverar. A perseverança em acreditar, a perseverança na fé, a perseverança naquilo que são as promessas de Deus para a sua vida. Se apega a tudo aquilo que Deus já declarou sobre você. Porque é o que a gente faz no momento difícil. Perseverar, acreditando. Não desistindo em momento algum. Acreditando diante das impossibilidades. Vai haver uma solução, a graça de Deus vai te favorecer. Então, quando a gente viu aquele diagnóstico, o médico olhando para a gente... E ele mostrando, né, lá no consultório dele, tem uma TV grande, ele mostrando, e minha filha aqui do meu lado, enquanto ele mostrava, ela chorava, porque ela já estava sem ir para a escola, então ele estava mostrando para ela, diante de já mais de 3 meses, um colar cervical. Uma circunstância que ela não esperava por aquilo. Não esperava, exatamente. E por mais que a minha fé e a do pai, é uma adolescente, né? Isso. No meio de circunstâncias difíceis. Então, assim, ela chorando, que o médico tá dizendo pra ela, olha, você vai ter que passar por uma cirurgia, você vai ficar com poucos movimentos no pescoço. Ela é atleta, faz vôlei na escola, no campeonato, eles tinham ganhado o primeiro, tinham sido campeões regionais, campeões dos jogos municipais, então ela estava naquela expectativa, então já estava afastada do vôlei, já estava, então o que a gente fez? Vem as frustrações, né? E são terríveis, né? Então a gente, diante daquilo, a gente saía de lá, a gente tinha 2 opções, chorar e levar a menina para a primeira cirurgia, ou acreditar que Deus faria um milagre, né? Então o médico deu um tempo de 60 dias. Então nesses 60 dias a gente levou, nós nos reunimos lá na igreja, com os ministros lá na sala da igreja, e compartilhamos essa nossa dificuldade, exatamente. E ali nós tiramos o colar cervical lá na sala, e nós fizemos oração juntas, e eu lembro que o pastor Adilson, ele fez uma declaração de fé. Ele falou, não receba menos dos 100% de cura. Amém. E ele falou assim, Valentina vai voltar a jogar vôlei, ela vai fazer tudo o que precisa ser feito. Da maneira mais simples, né, Vilani? Exatamente. Porque muitas pessoas acham que para falar com Deus tem que haver marabalismo, né? É verdade, tem que ser uma coisa... Não, aí foi na sala, e o pastor declarando isso, a gente já vinha orando, né? Já estava aí. E aí eu peguei aquela palavra dele, ele disse, são 60 dias, receba isso como uma janela de Deus, para Deus operar um milagre. Amém. Então nós acreditamos naquilo, recebemos aquela oração,
o pessoal lá do ministério na igreja, né? E saímos de lá com aquela certeza de fé. E continuamos com a minha família, eu e minha irmã Rita Maluta, minhas irmãs, sempre orando junto e crendo, o pessoal da igreja. Então a gente levou para a igreja também essa nossa luta, porque você precisa de companheiros de oração. Sim. Gente, você precisa de companheiros de oração. A gente com certeza, tem que ter pessoas que peguem junto com a gente em oração. Eu mesma, dando o meu testemunho, eu tenho minhas senhorinhas de oração, que nas aflições eu ligo, vamos orar aqui. Porque é dessa forma mesmo, a gente tem que ter, a palavra diz que onde um ou mais, dois ou mais né, reúne, a palavra não volta atrás. E a gente tem que crer nisso. Amém, exatamente. Então, minhas companheiras de oração, mandamos ver orando. Então, a gente permaneceu em oração, permaneceu em fé. E a palavra era 100% de cura, a palavra era 100% de cura. Então, a gente fez outros exames, nós voltamos lá, né? Porque a primeira tomografia que foi feita depois que ela saiu do hospital, era muito, mostrava coisas muito boas, então já estava curando. No outro exame, aí a gente viu, meu Deus, como é que desandou assim? Não pode, como é que desandou? E aí permanecemos crendo. Nesse intervalo de tempo, a gente em nenhum momento duvidou, foi crendo, orando todos os dias. Nós orávamos a gente ora todo dia, né? Mas nós orávamos especificamente para a situação. 10 vezes aquela situação, nós orávamos, declarando a palavra, crendo, pedindo a intervenção divina. Nós orávamos as promessas de Deus, nós orávamos a verdade da palavra, porque a gente acreditava e colocava isso em prática, né? Resultado disso, no final, já dos próximos 60 dias, quando a gente teve que voltar ao médico, a gente teve que voltar de novo para o hospital da Unimed. Já eram vários exames feitos assim mensalmente. Exame de rotação, tomografia de rotação, não sei o quê. Sei que no final a gente foi fazer o exame, né? O último, que era aquele para voltar. Para cirurgia já. E a gente fez aquela ressonância em fé, crendo. Quando na outra semana, o hospital me ligou. Aí o hospital, eu já achei estranho, né? O hospital me ligou porque eu precisava repetir o exame. Como é que passou uma semana, o hospital me ligou para repetir o exame. Aí pra você ver como a gente precisa de companheiros de fé. Aí eu fui para o meu esposo, eu já fui aflita. Eu falei, amor, o hospital me ligou, disse que tem que repetir o exame. O que deu de errado? Porque já tinha dado errado outras vezes, né, no exame. Meu marido olhou assim para mim e falou assim, mas Vilani, nós estamos orando esse tempo todo, né? Já tinha tido 3 meses, já tinha tido mais 60 dias, orando esse tempo todinho, e você acha que deu errado? Aí na mesma hora ele disse, alinhe seu pensamento ao pensamento da fé. Amém. Naquela hora eu alinhei meu pensamento ao pensamento da fé. Eu pensei, meu Deus, eu estou pensando errado. Como é que eu estou orando esse tempo todinho de oração e eu não acredito no milagre, né? Isso. Então eu falei, naquela mesma hora a gente rendeu graças pro milagre. Eu falei, o hospital me chamou, porque eles viram coisa errada, realmente, tá dando errado porque tá dando certo. Eles olharam e eles não acreditaram que tinha sido restaurado. Tinha alguma coisa certa. Aí fomos lá, refizemos o exame completo. E aí quando a gente fez aquele exame, tava lá. O hospital não fala nada, né? Porque o médico que faz o laudo é outro médico. Né? E aí, quando a gente levou para o Dr. Alain França, naquele dia, né, foi maravilhoso demais, porque ele olhou para aquele exame. Primeiro ele viu a tomografia, ele já viu que estava. Ele disse, mas a tomografia tá muito bem, as vértebras estão no lugar. Quando ele viu a ressonância, eu vi a cara dele. Falei, nossa. E a cara dele, assim, impressionado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, o que eu tô vendo aqui, a medicina não explica. Ele disse, o ligamento de Lara está completamente, que Lara Valentina, minha filha, o ligamento de Lara está completamente restaurado. Não. Deus, ele falou, o ligamento transverso é um ligamento forte, o ligamento mais duro, vamos dizer, na nossa linguagem que não é médica, né, do pescoço. E ele falou, quando esse ligamento rompe, não tem outra situação, tem que fazer cirurgia, porque não tem como restabelecer. Ele disse, o que eu tô vendo aqui é algo que a medicina não explica. Então, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, que incrível. E aí eu disse, doutor, deixa eu filmar o senhor dizendo isso, que eu vou mandar esse vídeo para as minhas companheiras de oração. Aleluia. Tá lá no meu Instagram, ó, Vivi Vilani. Meu Instagram tá lá, no final do testemunho. Então, no final do testemunho, tá lá o doutor Alain falando. Tá até meio borradinho a imagem, que do jeito que tava meu celular, eu peguei para gravar. E ele realmente mostrou os exames anteriores, como estavam os exames anteriores, né, dela.
E isso é incrível mesmo. Isso é a exaltação da graça de Deus, da intervenção divina. Porque o próprio médico olhou pra gente e disse: o que Deus fez aqui na vida de Lara, ou o que foi feito aqui na vida de Lara, só pode ser algo divino, porque a medicina não tem como explicar isso. A medicina não explica. Aí essa expressão, a medicina não explica, porque assim, tudo não significa dizer que a gente não vai recorrer aos médicos, como você colocou. Os médicos são bênção de Deus na nossa vida. Inclusive, o doutor Alain mesmo, meu Deus, um anjo. Pessoas sempre acolhendo a gente. Muito acompanhando o diagnóstico, né? Exatamente. E sempre muito acolhedor diante da nossa fé. Num momento estabeleceu críticas à nossa fé, né? Muito acolhedor mesmo. E resultado disso, a gente viu a mão de Deus, viu a manifestação poderosa de Deus, num caso que só a intervenção divina mesmo. Então foi bom demais. Aí a gente saiu de lá e disse: sim, vai usar, porque qual era a lógica? Vendo se não houvesse melhoras, a gente ia ficar acompanhando aquele quadro, né? Até ver, até olhar e dizer: não, aqui tem que fazer a cirurgia. Aí eu disse: a gente vai fazer outro exame quando? O médico disse: ela tá curada, não tem mais o que fazer de exame não, já tá completamente curada. Então a gente saiu de lá, na outra semana já voltou pro vôlei. Ele disse: vida normal, Lara, vida normal. É extraordinário, né? O poder de Deus nas nossas vidas, a vida de oração, para você ver como influencia. E o que eu achei bacana aí, você nos deu uma aula de como orar. Tu tá entendendo? Você falando do seu processo, e você falou que a oração tem que ser contínua, todos os dias sobre aquilo. Exatamente. Então, tudo bem que você pode chegar e orar no enfermo, e ali de repente, né, instantaneamente ele ser curado. Exatamente. Né? Mas o que aconteceu foi que foi um processo de não desistência. Descansar não é você desistir. Exatamente. Descansar é você se aliviar, tendo a certeza do que Deus vai agir. Perfeito, exatamente. Então é exatamente isso. Existem processos diferentes. Por exemplo, Jesus, ele manifestou cura de diversas formas. Sim. Alguns foi de forma instantânea, outros Jesus disse: vão se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles iam se apresentar, os leprosos, né? Enquanto eles estavam indo no caminho, eles receberam cura. Existem muitas maneiras de manifestação de cura. A gente não pode deixar de acreditar. Né? Como eu disse, às vezes os médicos são usados por Deus, são instrumentos divinos mesmo para nos abençoar. Então existem tantas formas. Por exemplo, quando Jesus viu aquela figueira, que ele olhou para aquela figueira, a figueira não estava dando fruto, Jesus amaldiçoou, né, da raiz. E aquela palavra de Jesus não foi instantânea. Os discípulos continuaram olhando a figueira. E ela continuou lá. Depois de muito tempo foi que voltou. Depois, quando os discípulos voltaram, que aí Pedro disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E secou completamente. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra de cura e você precisa entender que, às vezes, é um processo, vai da raiz, até que se manifeste completamente a cura. Né? Então, não é para duvidar, é para continuar acreditando. Você viu Maria Luísa outro dia, não sei se você viu no Instagram, a menina de Bruna Lulu falando sobre a figueira, né? Sobre a cura, que Deus amaldiçoou a figueira, e é falando que muitas pessoas amaldiçoam a sua própria vida, da forma como uma criança de 4 anos estava falando aí. É isso mesmo, muitas vezes você desiste. Mas isso não tem mais jeito, você já está amaldiçoando, né? Exatamente. E acreditar no Deus do impossível. No Deus, nas impossibilidades humanas, elas são possibilidades divinas. Então, às vezes, o que a gente não pode fazer, como você disse, o descansar é descansar acreditando. Né? Não desistindo. Então, isso é perfeito na nossa ideia e concepção. Deus é maravilhoso. E somos muito gratos a Deus por tudo que Ele nos faz todos os dias. É como você disse, todos os dias a gente tem que agradecer pelo milagre da vida, né? Os milagres diários. Os milagres diários, porque quantas vezes a gente acorda sem nenhuma vontade de levantar. Não, mas a gente tem que levantar, e aí a gente começa a agradecer, deitada mesmo, começa a agradecer ao Senhor, e aí começa a vir aquela força, né? Revitalizando nossa vida. Por isso que a palavra fala sobre ressurreição, né? Que é o tempo todo, né? Exatamente. Temos que estar vigilante. E assim, quando eu falo dos milagres diários, é porque eles são reais, né? Por exemplo, a gente celebrando algo assim, é porque assim, quando há uma cura, um testemunho, uma cura atestada pra tudo, né? Vamos dizer assim, pelo médico, as pessoas olham. Então aquilo é mais extraordinário. Mas os milagres simples, que a gente julga a vida comum, a vida diária, a vida cotidiana, como sendo uma coisa banal. E não é. É sempre um milagre. Acordar é um milagre, viver é um milagre. Por exemplo, Jesus ensinou isso para o seu povo. O Deus ensinou
no processo em que eles estavam atravessando para a Terra Prometida, no processo de deserto. Ali não tem coisa mais exemplificadora, vamos dizer assim, para a nossa vida. Porque havia um milagre diário, havia um maná diário. A Bíblia diz que havia uma nuvem que os acompanhavam durante o dia, né? Aquela nuvem, ela trazia descanso, aquela nuvem, ela trazia sombra, não é? Todos os dias a nuvem acompanhava. E a Bíblia diz que à noite tinha uma coluna de fogo, e aquela coluna de fogo que os guiava. Não era só um guia do caminho, mas também que aquecia aquele povo do frio. Então, assim, manhã e noite havia a presença de Deus. Aquilo ali, aqueles sinais, eram sinais para o povo de que havia uma presença divina acompanhando, havia uma graça de Deus acompanhando aquele povo. Onde fala também que não era para guardar a comida, né? Sim. Já para poder eles terem consciência de que Jesus estava agindo o tempo todo, né? Porque muitas vezes a gente, não, Deus me ajudou hoje, amanhã eu não sei como é que vai ser. Não é desse jeito? Mas o Deus de hoje, a Bíblia diz assim, por que as experiências são tão importantes? Para a gente entender que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o será eternamente. Então, se Deus te alcançou em algum momento da tua vida, da tua história, você venceu algo, Deus te abençoou com algo, isso é um testemunho para você entender que se ele fez ontem, se ele fez no teu passado, ele vai fazer de novo. Por que a Bíblia é tão importante para a gente? As referências e as histórias bíblicas. Para a gente entender que o Deus que fez ontem, ele vai fazer hoje. Se ele agiu na vida daqueles personagens bíblicos, não é diferente hoje. Então, o Deus que agiu ontem, ele vai agir hoje e ele vai agir eternamente. Então, a gente precisa sempre acreditar nisso. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre uso como exemplo. Está lá Josué diante do Rio Jordão para atravessar com o povo. Josué viu o mar se abrir junto com Moisés. Então, Josué viu o mar se abrir na história, acompanhou Moisés. Então, Josué, eu gosto de dizer assim, se Josué viu o mar se abrir com Moisés, o que era um rio diante da vida dele, né? Então, o que é um rio diante de alguém que viu o mar se abrir? Então, Josué tinha uma convicção de que Deus abriria também aquele rio. Então, é você aí que está acompanhando a gente. Pensa aí, o que é um rio para quem já viu o mar se abrir? Você já viu Deus fazer coisas tão gloriosas na sua vida? Então, às vezes, as coisas se apresentam diante de mim, eu penso, o que foi que Deus já fez? Ele já mostrou a bondade dele. Olhar para o troféu, né? Do troféu que você já tem, porque são tantos troféus todos os dias, né? Que a gente acumula na presença de Deus. Não estou aqui para dar testemunho, mas eu tenho um testemunho fortíssimo de crer mesmo. Outro dia eu senti uma dor muito forte no peito e essa dor foi aumentando muito, assim. E eu estava para viajar para os Estados Unidos, já estava com passagem comprada e eu não falei para ninguém em casa, disse, meu Deus, como é que eu vou viajar? Eu estou muito doente. E foi aumentando, sabe? E você sabe que quando a gente vai sentindo dor e o pensamento começa a trabalhar contra. E aí eu começou a sentir debaixo do braço e começou o braço. Era o aniversário da minha mãe, num domingo, e eu não consegui ir porque eu realmente não consegui me levantar. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar mesmo. Todos os dias eu orava sem cessar. Eu estou curado, sarado em nome de Jesus. E começava a cantar. Santo é o Senhor Deus. Quer dizer, Deus que colocou no meu coração para eu cantar. E era o tempo todo eu orando. Eu não falei nada para a Bruninha e viajei. Falei assim por alto para Yasmin. Yasmin, mãe, vai viajar, mas eu não estou bem. E aí eu continuei orando e agradecendo ao Senhor. Obrigada, Senhor, por a minha cura. Eu estou curada e sarada em nome de Jesus. Meu Deus, obrigada. E orando em línguas, orando muito. O tempo todo. Eu orava 24 horas. Eu dormia para orar e acordava de madrugada e ficava orando. Na certeza. Sabe como é que você tinha certeza que ia manifestar a cura? Então, assim, era o descanso. Eu já estava no descanso. E aí eu viajei e a Helena foi do meu lado, o Mazinho do lado e a Helena no meio, e só orando em língua o tempo todo. Eu cheguei lá, Deus falou assim para mim, eu quero que você, de manhã, Deus falou assim, eu quero que você jejuem. E aí de manhã, chegando nos Estados Unidos, a gente chegou de madrugada, já não tinha comido bem na viagem e tudo. E aí eu jejuei, fui obediente, eu jejuei ao Senhor. A gente estava até com o pastor Edilson Mísia lá no condomínio perto, e eles chamaram a gente para tomar café. E aí, Bruno, mãe, a gente vai tomar café na casa do pastor Edilson. Eu disse, tá bom. E chega lá, todo mundo tomou café, eu fiquei na minha, a gente saiu o dia todo, eu não comi nada. Passei orando.
Mas assim, não, eu estava descansada, que eu ia ficar curada. Uhum. E aí fomos para casa, no outro dia de manhã, e eu não respirava mais. Cada vez que eu respirava, doía. Era uma dor muito forte. E aí de manhã, eu acordei, e aí eu respirei, porque eu já respirava mesmo para saber se estava doendo, né? O tempo todo. Eu digo, meu Deus, deixa eu ver se eu já estou melhor, deixa eu ver. E aí eu respirei no outro dia de manhã, e aí eu falei assim, Senhor, eu estou curada, eu não senti nenhuma dor. E ele disse assim, não, foi muito forte, o Senhor falou assim como as suas filhas têm direito a seu closet na hora que quer, você tem direito às coisas do céu na hora que você quiser. Uhum. Essa história é uma história longa. Sim. E aí eu agradeci ao Senhor. E aí eu desci, eu disse, vou contar. Aí eu desci pro café. E tava a gente, eu, Bruna, Mazinho, o Rodolfo e as meninas. E aí eu disse, gente, eu tenho um testemunho fortíssimo para contar. Eu tava doente, assim, contei. Yasmin sabe, e eu estou curada. E a Helena muito sábia. A fé mais genuína da criança. Ela falou, bem que eu achei a senhora muito estranha na viagem toda. Achei a senhora só cantando e só louvando. Tava estranha. Tava estranha. Não, assim, a forma como ela falou, que eu não tava conversando muito com ela, entendeu? Tava concentrada. Não tava concentrada. E assim, quer dizer, foi um milagre. Sim. E aí, quando eu cheguei, que dias depois, uns 3 meses, eu caí, quebrei meu braço numa viagem, que é para outra história, que é uma história mais... É para outro dia. É para outro dia. E então, eu passei mal com o remédio que eu tomei e caí, e passei mal na loja e precisei, às pressas, ir para a Unimed. E foi tirado o raio-x, tudo, foi feita uma série de exames. E aí o médico chegou para mim e disse, a senhora teve um AVC há poucos dias? Tem aqui dizendo que a senhora teve um AVC. E aí foi realmente diagnosticado que eu tava com o processo de AVC, mas Jesus me curou. Com a fé e com a certeza, quer dizer, eu tive a certeza que eu ia ficar curada. E o que foi que eu fiz? Eu orei, eu não convoquei ninguém para orar, eu quis orar só. Porque se eu fosse falar para as pessoas que eu estava doente, talvez você não ia viajar. Eu não ia viajar. Eu não ia crer que eu começar a dizer, vai pro médico, não sei o quê. Não que o médico não foi sobre isso. Não. O médico é aquele que cura também. Ele nos traz, né, o processo de cirurgia, de tudo, do alinhamento da sua, né, do que você tem que fazer. Mas, naquele momento, eu queria estar eu e Deus sozinha. E foi maravilhoso. Foi Deus realmente. Eu tive a certeza de que Deus me curou. Que besta. Porque existem os livramentos que a gente já sabe, né? Sim. Livramentos que já são reais, que a gente já sabe, a gente atesta. E existem coisas que a gente nem sabe, sim, das quais nós já somos livres, né? Isso. Coisas, você falando aí, uma vez eu também tive uma dor no peito e fui pro hospital, né? E aí a menina que me recebeu, ela era lá da igreja, a enfermeira. E aí ela já foi encaminhando tudo e passei uma madrugada inteira, só fui liberada no outro dia, 8h pouco da manhã. Não fiquei internada não, mas fiquei uma noite toda e só fui liberada no outro dia, com essa dor no peito, né? Então fiz os exames e tal. E aí tinha dado alguma coisa errada no meu no eletrocardiograma. Ninguém me disse o que era, mas tinha dado alguma coisa errada. E tive que ficar lá tomando medicação um tempão. E aí, esperando o cardiologista que estava na UTI descer, esse cardiologista veio, tal, conversou comigo, perguntando um negócio de Covid e tal. Depois de toda essa história, pediu que ia me dar alta, mas eu precisava continuar fazendo os exames lá com ele. E aí decidi me liberar. Passado uns anos depois, aí essa enfermeira, né, foi um aniversário meu, um almoço de aniversário. E aí hoje ela é líder de conexão. Aí ela falou... Na conversa, ela disse, a senhora estava infartando. Eu falei, quem, eu? A senhora naquela vez, a senhora estava infartando. Lá, os remédios que a senhora tomou era porque a senhora estava infartando. Eu falei, não. Ou seja, eu passei por uma coisa que eu nem... né? Então, assim, às vezes a inconsciência, né? Existem livramentos que Deus vai nos guardando de coisas das quais a gente sabe. Existem coisas que a gente não faz nem ideia do poder de Deus. E foi um prazer enorme estar aqui conversando. Não, antes de terminar, eu quero tenho só uma... Não, eu quero que você fale sobre...
Uma palavra, Uma né? palavra, né? Então é isso mesmo, eu já pedi meu. Quando eu vinha no carro, saltou algo no meu coração. Sim. Que é um texto assim que eu já ministrei algumas vezes, mas acredito ser para esse momento de agora, né? Que é aquela história, eu não vou nem ler a Bíblia, vou contar para você ler lá. Tá em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas. É aquela história em que Maria é visitada pelo anjo, e o anjo vai dizer para Maria que ela é a mãe do Salvador. E tem um trecho lá, porque assim, a fé, ela opera diante das coisas impossíveis, né? Então a gente precisa acreditar no Deus do impossível, que Sim. faz milagres, que opera milagres. E esse texto de Maria eu acho incrível, porque quando o anjo chega para visitar Maria, ele diz: salve agraciada, que o Senhor é contigo, você vai ser a mãe do Salvador. E aí Maria olha, fala pro anjo assim: não, eu não tenho como ser a mãe do Salvador, porque eu não conheço homem nenhum. Ou seja, Sim. eu sou virgem, eu não conheço homem nenhum. Como que eu vou ser? Ai, Como que eu vou sim. ter um filho, né? E ele diz: o filho que você vai conceber. Aí ele vai dizer que o nome, o Emanuel e tal. E ela diz: eu não tenho como, não tem como. Então essa expressão, ela me acompanhou muitos anos. Como? Quantas vezes a gente diz que Como vai ser? como diz você, a situação para outro podcast. É. E ela falou assim: como se dará isso? Como? Então, quando a gente está em situações difíceis, a primeira coisa que a gente pergunta é: Deus, como é que eu vou sair disso? Como que eu vou Sim. conseguir sair disso? Como? Como que vai? E aí, na hora, o anjo responde assim para ela: descerá sobre ti a unção do Altíssimo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Amém. O que o anjo estava dizendo, ó Maria? Não é de forma natural, é de forma sobrenatural. Então, existem coisas que a gente pode perguntar a Deus: como? Tem coisas que não se resolvem naturalmente. Não é sempre, eu sempre costumo trocar o porquê. Né? Como que vai? Aí o Senhor diz assim: não é naturalmente, é sobrenaturalmente. Então, aquele momento que o anjo fala isso para Maria, ele diz: descerá sobre ti, a unção do Altíssimo vai te envolver. O Senhor estava dizendo: olha, sobrenaturalmente. E o anjo ainda diz assim, o anjo ainda testemunha. Ele diz: sabe, Isabel, tua prima, Sim. já é o 6º mês para aquela que é considerada estéril. Aí ele diz: porque para Deus nada é impossível. Então eu acho esse texto fantástico. Ele prova de uma intervenção divina, sobrenatural. Sim. Então, com você que tem os seus como que vai acontecer isso? Como que vai dar certo? Como que eu vou conseguir? De forma sobrenatural. A intervenção divina vai te alcançar e as coisas vão acontecer de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Eu costumo falar para as minhas filhas que o possível é para nós, o impossível é para Deus, né? Porque muitas vezes a gente, isso não vai acontecer. Não, se é impossível, então vamos orar. Vamos, né, confiar, descansar e acreditar acima de tudo, né? E lançar fé. E lançar fé, porque quando você tem a certeza, é incrível. Eu estava conversando com o Davi enquanto você chegava, e eu conversando aqui com ele, como Deus é maravilhoso e a gente tem que aprender o descansar. Não é verdade? Amém. Porque quando a gente diz assim, descansar e deixa para lá, não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. A gente precisa regar a nossa fé. A gente aprendeu a oração. Regar a nossa fé com ações de graça. Regar os nossos pedidos com ações de graça. A Bíblia diz: lançar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas inquietações, porque ele cuida de nós. A gente precisa acreditar que ele cuida, tem que acreditar que ele nos ouve. Isso, né? mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que ele é presenteador dos que os buscam, né? Isso. Acreditar que ele nos ouve e regar toda a nossa oração com ações de graça. Isso. Porque sobre ele já foi lançada todas as nossas feridas, né? Todas as feridas já foram lançadas. Amém. Na cruz. Então, obrigada, eu que agradeço. Maravilhosa você, eu admiro muito. Não é puxando como claro é que não. Nem tem pra quê, né? Então, nem tem porquê e pra quê. É porque realmente você é aquela pessoa que inspira mesmo, sabe? Amém. É numa leveza tão maravilhosa, a forma como você fala de Deus, a forma como você fala de milagre, a forma como você ensina, quer dizer, você nem tá sabendo ali que tá ensinando, mas você tá o tempo todo nos orientando, né? De como devemos fazer, de como devemos crer, de como devemos alinhar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Muito obrigada. Deus é bom, maravilhoso. Eu que agradeço. E eu te amo. Independentemente da Deus bom. E Deus sobre a sua vida, que lance graça também, favor sobre a sua casa, sobre a sua família. E que esse projeto divino, ele cresça, avance. E que você alcance muitas e muitas pessoas. Que é para isso que a gente está nessa terra. Para ser testemunhas da bondade de Deus, da graça de Deus. Porque as pessoas vão encontrar Deus
aqui na terra como? Nós somos uma Isso, expressão somos da os bondade de canais, Deus. né? Você é. O homem foi criado na terra para expressar Deus. E é o que nós somos, expressão da bondade de Deus na terra. Para isso devemos manifestar, né? Dizer o que ele fez, mas também viver o que ele fez. É isso. E eu quero Obrigada. agradecer a Adriana e a Davi por essa oportunidade, né? De estar realmente aqui dando espaço para a gente estar aqui falando dessa palavra tão importante, né? Uhum, com De certeza, Deus. com certeza. Obrigada. Davi. Deus abençoe. Amém. Amém.